Coisa boa, nós sabemos que nós servimos um Deus que vive, né? Nós já ouvimos em outras pregações, sabemos que o túmulo está vazio. E é por isso que nós adoramos, exaltamos, porque Ele venceu a morte. E é interessante que o apóstolo Paulo diz que é o último inimigo a ser vencido da nossa parte, para ser aniquilado. Então nós precisamos vencer também, glorificando, exaltando, bendizendo, aprendendo, conhecendo, continuando a conhecer. É interessante, o evangelista disse, que por mais que nós louvemos, engrandecemos com uma voz bonita, linda, maravilhosa aos ouvidos humanos, nós podemos oferecer um culto particular a Deus, sentados aí. Talvez nós, as irmãs, os irmãos, possa sentir a presença de Deus, mesmo não louvando aqui na frente, não pegando o microfone, mas sentindo a presença do Todo-Poderoso, daquele que morreu na cruz do Calvário por você. Então esse é o momento de nós adorarmos, exaltarmos, bendizermos a Deus. Nós viemos para adorar, e Ele veio para receber o nosso culto, a nossa adoração. Ele veio para que nós venhamos a adorá-lo, exaltá-lo, bendizer, sentir a sua presença. Nós temos esse privilégio que o mundo não tem. O mundo, ele tem o seu coração vazio, e é por isso que vai por lugares outros, lugares que é onde não preenche o seu vazio, e cada vez mais se aprofunda em pecado, e mais pecados, e mais pecados. Eu tenho visto algumas pessoas no lugar onde eu trabalho, eu tenho esse privilégio de falar com muitas pessoas do mundo, extremamente do mundo. E aí nós começamos a conversar, a dizer, e as pessoas somente querem mais desse mundo, mas aí eles chegam em mim e dizem: olha, eu estou vazio. Você vê que a felicidade daquele momento, em pouco tempo, vira pó. Em pouco tempo, o mundo consegue fazer com que nós venhamos a se tornar vazios plenamente no nosso coração, na nossa alma. Mas quando nós temos o nosso Jesus preenchendo o nosso espírito, a nossa mente, o nosso coração, nós podemos bendizer, exaltar e dizer. É interessante que o apóstolo Paulo diz assim: alegrai-vos no Senhor. Mais uma vez digo, alegrai-vos no Senhor. É interessante que se nós vermos o mundo, nós não estamos contentes, mas nós estamos alegres. Se nós vermos o que é que está acontecendo, as circunstâncias, as coisas que estão acontecendo, nós não estamos contentes, mas nós temos a alegria que é o Espírito Santo. Não tem como nós estarmos contentes com coisas que estão acontecendo, ainda mais nesses últimos anos, mas você tem a alegria do Espírito Santo dentro de você. É isso que o apóstolo Paulo diz: eu estou preso, eu não estou contente porque eu não sou masoquista, mas eu estou alegre no Senhor. Eu consigo ser alegre quando o Espírito Santo nos visita, me visita, te visita. Quando nós viemos a adorar, a exaltar, glorificar. Muitas das vezes nós estamos doentes, tristes, cabisbaixos. A família às vezes toda rachada, arrebentada, quebrada. Mas nós conseguimos estar alegres em Cristo. Isso o mundo nunca vai conseguir compreender nem entender. Porque nunca nós estamos contentes, porque sempre tem uma prova, algo acontecendo, tanto na nossa família, em nós, no mundo. Porque como é que nós vamos estar contentes vendo pessoas morrendo, indo para o inferno? Nós não podemos estar contentes com isso. Mas ao mesmo tempo nós estamos alegres, porque o Espírito Santo nos habita no nosso coração. Olha o privilégio que é que a igreja tem. E às vezes nós tomamos posse de tantas coisas, de chave, de carro,
de bens materiais, e às vezes nós não compreendemos, não entendemos para tomar posse dessa alegria. É por isso que o apóstolo Paulo diz assim: não se atentando nas coisas que se vê, mas nas coisas que não se vê. Porque as coisas que se vê perecem, mas as que se não vê permanecem para sempre. A nossa atenção, a minha atenção, a atenção da igreja, tem que estar na coisa que não se vê, naquilo que não nós conseguimos ver pelos olhos carnais, mas pela fé, naquilo que Jesus nos mostra. Jesus disse assim: eu só faço aquilo que eu vejo o meu Pai fazer. Ele não fazia nada do seu próprio sentimento, da sua própria cabeça. Deus sempre era glorificado e exaltado na vida de Jesus. E ainda que nós sejamos falhos, nós temos a mesma mente de Cristo. Ele está desenvolvendo cada dia que nós viemos à igreja adorar, exaltar. Tem coisas que nós não conseguimos explicar em palavras, mas Ele está desenvolvendo no nosso subconsciente e na nossa consciência, para que nós venhamos a ficar cada vez mais parecido com Cristo. Não somente para o mundo, mas internamente, tendo a mente de Cristo, para que Ele venha a ser glorificado nas nossas vidas. João capítulo 6, senão eu vou... Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque viu os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse Felipe: onde compraremos pão para esses comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isso para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000 homens, e Jesus tomou os pães, e havendo dado graça, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre de Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para fazer o rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. Amados, os discípulos, ainda que tenham achado o caminho, que é Jesus, eles ainda continuavam andando por vistas. E andando por vista, estamos no caminho, porém, no sentido contrário. Estamos como Ló, andando por vista e construindo nossas vidas em areias. É interessante que esses homens estavam seguindo o caminho. E ainda que estivessem cada vez mais próximos de Jesus fisicamente, cada vez mais longe estavam espiritualmente, porque eles tinham achado o caminho, mas eles estavam andando no sentido contrário. Então não basta nós acharmos o caminho, que é Jesus. Às vezes nós estamos dentro do caminho, na estrada correta, da forma certa, mas no sentido contrário. E eu citei Ló, porque Ló era um homem que andava junto com Abraão. E é interessante que Abraão saiu de Ur dos Caldeus, chegou em Canaã,
a Bíblia nos diz que houve uma grande seca, subiu ao Egito, ou desceu ao Egito, foi-se ao Egito. Lá Deus teve que trabalhar, enriqueceu. Ele desceu para Canaã novamente, ergueu altares, orou ao Senhor. E é interessante como Deus abençoou, mesmo ele indo para o Egito. Abençoou de tal forma que ele e o seu sobrinho Ló tinha muito bens materiais, gados, rebanhos, que chegou a tal momento em que aquelas pessoas que cuidavam dos seus rebanhos começaram a se contender de Ló e de Abraão. E é interessante que Abraão disse assim: olha, se você for para a direita, eu vou para a esquerda, se você for para a esquerda, eu vou para a direita. E Ló olhando firmemente para as campinas de Jordão. Mas é interessante que a Bíblia nos diz que as campinas do Jordão ele estava olhando, mas o seu coração já estava olhando para Sodoma e Gomorra. Porque a Bíblia nos diz que era como as campinas do Egito. Onde é que ele tinha visto as campinas do Egito? Quando ele subiu junto com seu tio Abraão. Como é que nós estamos cuidando da nossa família? Olhando para o mundo? Olhando para o mundo, firmemente para o mundo, às vezes até mesmo flertando e namorando o mundo. Porque tem consequências. Tem consequências, até mesmo aquilo que eles arrebanharam de dinheiro, de bens, houve contenda entre a sua família. E a Bíblia destaca que havia os perizeus naquela terra ainda. E é interessante que a Bíblia destaca isso. Eu comecei a ler e fiquei abismado. Por que a Bíblia destaca isso? Porque eles viam as contendas dos crentes. O mundo estava vendo as contendas de quem? Dos crentes. O mundo estava vendo as contendas dentro da nossa família, às vezes. E testemunhando de tal forma que ele olhava e disse: eu não quero isso para mim não. E ergue altares, busca o Senhor, mas eu estou vendo aqui que não é bem isso que ele pratica na prática. E o mundo olha para nós, irmãos. O que eu mais descobri que é algo difícil de nós pregarmos para as outras pessoas, porque nós devemos ser referência. Porque cada vez que nós falamos que não é para roubar, não é para fazer coisas ruins, que é pecado, que é aquilo, os homens começam a nos olhar e dizer: será que ele não faz isso também? Eles começam a não reparar em nós. É por isso que muitos não conseguem pregar. Porque às vezes, se eles forem pregar, eles têm que ter coerência naquilo que eles pregam. E aí, às vezes, nós não conseguimos pregar porque a nossa consciência está pesada, com dificuldade de pregar, porque às vezes nós não conseguimos viver aquilo que nós pregamos. Mas Deus, o que é o Todo-Poderoso, nos faz com que nós venhamos a ter a nossa consciência não blindada como das pessoas do mundo, mas a nossa consciência venha a ser tratada por Deus, a todo instante, nos lavando, nos purificando, fazendo com que nós venhamos a ter uma coerência naquilo que nós pregamos e praticamos, para que o mundo venha ver nós como referência. Apóstolo Paulo diz assim: imitai a mim. Imitai a mim. O apóstolo Paulo diz que eu sou imitador de Cristo. E que às vezes nós não conseguimos ter essa coerência. E é interessante que Ló, se nós começarmos e continuarmos a viver por vista, nós sabemos da história. Ló chegou, foi colocando as suas tendas cada vez mais perto de Sodoma e Gomorra. E lá ele se enriqueceu de tal forma que eu acredito que foi até mais rápido do que Abraão. Mas chegou um tempo em que Deus entrou com juízo em Sodoma e Gomorra, que ele perdeu esposa,
Suas filhas cometeram incesto com o próprio pai. Perdeu todos os seus bens. Esse é o crente que não consegue viver por visão, por fé. Pode alguma coisa nascer no homem e terminar em Deus? Será que nós podemos ter essa prepotência? Pode alguma coisa começarmos em nós, no nosso pensamento, no nosso coração, na nossa alma, na nossa vontade, no nosso sonho, e terminar em Deus? Será que nós conseguimos pegar Deus de surpresa? Ló fazia isso. Ainda que ele conhecia o caminho, mas ele estava no sentido contrário. E é interessante que esse homem veio a ser até mesmo inimigo, seus descendentes veio a ser até mesmo inimigo dos descendentes de Abraão. Nada que começa no homem pode terminar em Deus. Mas tudo que começa em Deus termina nele. Para glorificar, exaltar, bem dizer. Será que o meu sonho é melhor do que o sonho de Deus para a minha vida? Será que aquilo que eu penso dentro do meu coração pode terminar em Deus? Amados, se submeter totalmente na vontade de Deus, totalmente naquilo que Deus quer para a nossa vida, nós vamos ser guiados, direcionados para o deserto, como esses homens. Mas Deus estava ensinando a eles, para mudar a mente deles, a forma deles pensar, para que eles viessem a imaginar e crer e acreditar que tudo que eles viessem a fazer é submetendo a vontade de Deus para as nossas vidas. Mas nós estamos vivendo um relativismo. Pode ser, não pode ser. Não, irmãos. Nada que começa no homem pode terminar em Deus. Nada nós podemos ter essa prepotência, esse sonho grandioso que nós podemos fazer. Porque se nós começarmos em nós, vamos ter que passar a perna em alguém. Vamos ter que colocar a mão em alguém. Vamos ter que fazer coisas que não é da vontade nem do agrado de Deus. É por isso que a Bíblia diz que o crente, o cristão, tem que viver por fé. Por fé. Jesus disse que tudo aquilo que eu vejo o meu Pai fazer, eu faço. E é interessante que Pedro, gravando isso na sua mente, quando ele viu Jesus andando sobre o mar, falou: mestre, se for tu, que eu vá até o Senhor. Ele não foi antes de pedir a Jesus. Ele só pôde ir depois que ele pedisse a Jesus. E ele viu Jesus andando sobre o mar e ele andou também. Por que ele andou? Porque ele viu Jesus andando sobre o mar. É tudo por revelação de Cristo. Porque nada nós podemos fazer da nossa própria vida, da nossa própria alma, para terminar em Deus. Porque senão seria prepotência, arrogância do nosso coração. Então que nós venhamos a aprender, a se submeter, porque é difícil esperar. É muito difícil esperar, que cada dia que passa, parece que Deus está moendo nós. Cada dia que passa que nós submetemos a sua vontade, parece que Deus está colocando nós moendo a nossa carne, o nosso coração, a nossa alma. Mas isso Ele está usando para mudar a nossa mente, para mudar a intenção do nosso coração. A intenção desses homens era somente por causa do pão e o peixe. Lá na frente Jesus vai dizer: eu sou o pão que desceu do céu. E eles começaram a dizer: não, Moisés deu o pão. E Jesus começou a falar que eu sou o pão do céu, e começou a ter um sermão duro, difícil de engolir. E todos eles foram embora, os discípulos. E é interessante que ele não baixou o nível para segurar os discípulos. Ele não baixou o nível. Ele multiplica pão e multiplica peixe pela sua misericórdia. A Bíblia nos diz que ele olhou e disse assim: eu vejo
essas pessoas como sem pastor nenhum. E ele teve compaixão e multiplicou os pães e os peixes. Porque todas as vezes que nós seguimos a Jesus em um deserto, Ele vai garantir o pão, Ele vai garantir o peixe, Ele vai garantir a água, Ele vai garantir o milagre. Deus vai ser abençoado na sua vida. Já viu aqueles homens que estavam no deserto murmurando, reclamando, murmurador, traidor, e todos os dias caiu o maná. A água brotava da rocha. Deus sempre garantiu a vitória para os seus filhos. Deus só vai garantir aquilo quando nós estamos guiados, direcionados, dirigidos por Deus. Algumas vezes nós começamos a nós mesmos e Ele nos arranca de certas coisas que falam, Deus, o que é que eu fui me meter? Mas pela sua misericórdia Ele nos arranca de lá. Para que nós venhamos a aprender. Para que nós não venhamos a continuar a viver por vista. Porque não tem meio termo, ou vive por fé, ou não vive no meio cristão. É fé. É por aquilo que Deus mostra a você. Por isso que a Bíblia nos diz que cada um tem um propósito. E Deus tem um propósito para cada um. Que nós venhamos a buscar, a ser direcionados, dirigidos. Que nós venhamos a orar a Deus para que nós venhamos a ter a visão de Deus. Como é que nós vamos ter a visão se nós não buscarmos a Deus? Jesus buscava a Deus 3, 4 horas por dia. E ali, ele terminava a sua oração, ele gastava 10 minutos com os homens. Mas nós gastamos 10 minutos orando e 4 horas resolvendo o problema. É ao contrário. Porque ele já tinha visto na visão de Deus. E muitas das vezes nós não estamos conseguindo buscar, nem orar, e nem ter a visão de Deus. E quem não busca, quem não ora, faz de qualquer maneira, de qualquer jeito. Não consegue entender os projetos de Deus para a sua vida. E acaba olhando para as campinas do Jordão, olhando para Sodoma, olhando para Gomorra, e fazendo com que a sua família venha ser guiada, direcionada, dirigida por vista. Quantas vezes nós nos arrebentamos porque nós fazemos alguma coisa pela própria cabeça, coisas importantes, coisas que eram para a gente orar meses, e nós acabamos buscando coisas por impulsionamento humano, emoções humanas, e acabamos quebrando a cara. E Jesus muitas das vezes nos tira 1, 2, 3, 4. Mas chega um momento que Ele fala, você quer? Vai. A Bíblia nos diz que Ló estava com a sua alma afligida, porque ele via aquelas coisas erradas em Sodoma e Gomorra, incestos, coisas todas erradas, mas não conseguia sair do mundo. Ele afligia a sua alma, mas ele não conseguia sair dali porque ele vivia por vista e o seu coração estava nas coisas. E aí Deus teve que entrar com juízo e mostrar para ele que não adiantou nada ele viver por vista. Perdeu a esposa, cometeu incesto, perdeu todos os seus bens, do que é que adiantou? Então que nós venhamos a andar direcionados, dirigidos no caminho, mas no sentido correto, no sentido certo, porque se nós estivermos andando no sentido contrário, nós vamos estar cada vez mais longe de Deus, e não mais perto. Estamos no caminho, mas às vezes nós estamos no sentido contrário. Mas é muito bom quando nós estamos no sentido contrário e fura um pneu do carro. Porque aí o borracheiro vai arrumar o pneu do carro e vai dizer assim, não, essa estrada aqui vai para tal lugar. E você falava assim, ainda bem que Deus está me dizendo agora, vou para Jesus. Vou ser guiado por visão. Eu não vou ser guiado mais por vista. É por isso que Salomão disse assim, sem visão, o homem acaba se corrompendo. Sem o homem ter uma visão, o homem acaba se corrompendo, porque vem várias coisas, vários deleites, vários pratos
E nós acabamos pegando, porque dá fome. Nós temos uma fome espiritual, que aí ou nós nos alimentamos de Jesus, ou nós nos alimentamos dos pratos do mundo. E quando nós nos alimentamos de Jesus, pode ser que não venha hoje, não venha amanhã a promessa, mas que nós venhamos a olhar firmemente para Cristo, porque as suas promessas vão se cumprir. Qual que era a perspectiva dos profetas? Eles olhavam e viam a promessa de Deus, talvez como uma visão no deserto, que acho que nós tem água lá perto, mas nós vamos andando, aí chega lá, não tem água. Aí chega naquele lugar que ele achava que tinha água, ele ficava triste, cabisbaixo. E assim foi o Elias, assim foi Jeremias, porque Deus não está na nossa perspectiva. Deus não está no nosso cronos, Deus está no seu kairós eterno. Deus não está na nossa cronologia humana, Deus está no seu kairós eterno. E a Bíblia nos diz que aqueles que esperam no Senhor voarão com asa de água, correrão e não se fadigarão, andarão e não se cansarão. Deus vai te dar força, vai te dar pão, vai te dar água espiritual para você suportar o tempo do kairós de Deus. Deus vai te dar força para você esperar esse kairós de Deus, para que você não venha cometer coisas na sua vista. Nós precisamos nos alimentar, buscar a Deus. Fala, Deus, eu estou com o meu tanque na reserva. Eu estou triste, eu estou cabisbaixo, a minha perspectiva não foi cumprida, mas a sua perspectiva vai ser cumprida na minha vida. E por que é que nós suportamos? Porque nós estamos mortos. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E Deus está usando essas coisas para que nós venhamos a ser mortos totalmente. Porque as nossas emoções não são mais as nossas emoções, nossos projetos, nossos gostos, nossos sonhos, a minha vontade, o meu querer. Não é mais o meu projeto, eu estou morto. Você tem que estar morto para o mundo, mas vivo para Cristo. A minha emoção não é mais voltada para o mundo, jogada para o mundo de qualquer jeito, porque eu tenho que ter os frutos do Espírito, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio, até mesmo para as promessas de Deus para a minha vida. Quantas pessoas que muitas das vezes se irritam, porque a promessa de Deus não chegou naquele momento que ele imaginou. Eu tenho o privilégio de conhecer algumas pessoas, de falar com algumas pessoas, e elas se abrem comigo, e eu aprendi muito até mesmo com os erros de algumas pessoas. Eles vêm e contam as suas histórias, e aí eles falam assim, não faça assim, não faça daquele jeito, não faça daquela forma, porque eu tentei da minha própria vista, do meu próprio jeito, e não deu certo. E parece que é Deus falando comigo. Traz de longe e fala assim, olha, não faça dessa forma, não faça desse jeito, não faça daquele jeito, porque não dá certo. É cavando coisas rotas, em que vai ser vazado. Porque muitas das vezes nós edificamos a nossa vida espiritual, a nossa vida financeira, a nossa vida sentimental, a nossa família, em areias, por vista. Construímos muito rápido, assim como Ló construiu. Abraão demorou um pouco mais, só 25 anos, mas foi para a eternidade para nos alcançar. Para nos alcançar. Porque todas as famílias da terra foram abençoadas através de Abraão. Por isso que as coisas que se não veem, que as coisas que eu não consigo ver, são para a eternidade. E as coisas que se veem como Ló fez, são temporais, são para esta terra. Mas quando nós fazemos coisas e edificamos a nossa vida espiritual, financeira, sentimental, familiar, são para a eternidade. Você acha que Abraão tinha ideia que ia nos alcançar? A igreja? Jamais. Mas ele amava a Cristo, ele amava a Deus.
Eu bem sei que agora você temes a Deus, Abraão. Então nós temos que fazer as coisas porque nós amamos a Deus. Porque nós amamos a Cristo, Ele nos constrange com o seu amor. Ele nos alcançou, Ele tem que constranger o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma, para que nós venhamos a continuar no seu amor. Amados, eu vou falar de novo, nada que comece no homem, termina em Deus. Nada pode começar no homem para terminar em Deus. Jesus subiu ao monte para descansar, pois não tinha tempo nem para comer. Temos cansaço físico, emocional, cansaço espiritual. E nós somos usados para abençoar pessoas mesmo estando cansados. Verso 3, Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. É interessante que os outros evangelhos sinóticos, eles vão dizer que a agenda de Jesus e dos discípulos era muito corrida. E além disso, veio a notícia de que João Batista tinha sido decapitado. E aí Jesus pega e diz, vamos para um lugar deserto para procurar descansar. Muitas das vezes nós estamos cansados fisicamente. Muitas das vezes nós estamos cansados emocionalmente. E algumas vezes até mesmo espiritualmente. Mas é interessante que não deu tempo nem deles descansarem. A multidão chegou novamente. E Jesus curou os enfermos, multiplicou o pão, multiplicou o peixe. Quantas vezes você cansado, emocionalmente, fisicamente, espiritualmente, Jesus usou a sua vida para curar o enfermo, para curar pessoas que estavam tristes, para se alegrar na presença de Deus. Quantas vezes você moído dentro de sua alma, mas mesmo assim Deus trabalhou dentro da sua vida para abençoar as pessoas. Mas vai chegar um tempo em que nós somos também abençoados. A Bíblia nos diz que multiplicou o pão para todo mundo. Para todo mundo. Sabe o que isso quer dizer? Cada um tem o seu pãozinho. Cada um tem a sua promessa. Não adianta nós estivermos olhando para aquele que recebeu o primeiro pão. Eles estavam assentados e talvez aquele que é mais olho gordo falou assim, eu queria já comer logo, porque eles estavam 3 dias com fome. 3 dias. Mas vai chegar o teu tempo, vai chegar o seu kairós. Deus também vai te abençoar, Deus tem uma bênção para cada um. Não adianta nós termos inveja de ninguém, porque Deus tem algo preparado para a sua vida. Aquilo que é para mim não é para você, aquilo que é para você não é para mim. Não adianta, dentro da sua igreja, nós não devemos ter inveja. Nunca passar isso dentro do nosso coração, porque Deus tem uma bênção para você, e muitas das vezes a inveja toma conta do nosso coração, e Deus não pode abençoar, porque Deus primeiro trabalhou na emoção daqueles homens 3 dias com fome. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 50, senta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 50, senta. Tinha mais ou menos 20 mil pessoas, os estudiosos dizem. Agora você imagina, 1, 2, 3, 4, 5, 6, senta. 1, 2, 3, 4, 5. Primeiro Deus trabalha dentro da nossa emoção. Vai abaixando. Foi isso que aconteceu com os discípulos na segunda tempestade, onde Jesus vem andando por cima do mar. Não temais, sou eu. O que é que Jesus estava falando? E eles disseram, é um fantasma? Não, não temas, sou eu. Primeiro Jesus tinha que trabalhar dentro do seu emocional. Todas as vezes, para que Deus venha trabalhar, multiplicar o pão, abençoar a sua vida, fazer um milagre, nós temos que aquietar o nosso coração. Aquieta o seu coração. Porque enquanto o seu coração está agitado, não tem como Jesus colocar o pé em cima do barco e repreender o mar, repreender o vento. Ele nem disse nenhuma palavra na segunda tempestade. Ele não disse nenhuma palavra, somente colocou o pé em cima do barco. E eles disseram, verdadeiramente este é Filho de Deus.
mas primeiro ele teve que trabalhar nas suas emoções. Todas as vezes que Deus quer nos abençoar, nós temos que aquietar o nosso coração, para que nós venhamos a compreender o sentido, o sinal do milagre, para que nós venhamos a entender, compreender o sentido do sinal do milagre, porque o milagre que ele vai fazer na sua vida vai fazer noção para o próximo, para as outras pessoas, para você testemunhar. Então ele tem que trabalhar dentro do nosso coração. Muitas vezes ele tem que trabalhar dentro do nosso coração para nós sermos abençoados, o milagre chegar até a nossa vida. Então aquieta o seu coração. Aquieta o seu coração. Confia em Deus. A Bíblia nos diz: entrega o seu caminho. Confia. E o mais ele fará. Muitas das vezes nós entregamos, mas não confiamos. E ele vê isso dentro do nosso coração. O nosso coração tem que estar confiável a Deus. Deus precisa olhar e falar: esse meu filho confia em mim. E Deus está sempre trabalhando em nós, para que nós venhamos a confiar inteiramente. Não somente entregar o nosso caminho no sentido correto, mas confiar em Deus. É por isso que tem um processo tremendo de Deus para as nossas vidas. É prova em cima de prova. E o apóstolo Pedro diz assim: não venha dizer que tem coisa estranha acontecendo com a prova sobre prova nas suas vidas, mas que você venha se regozijar, ficar alegre, porque nós participamos do sofrimento de Cristo. Que coisa estranha. Mas que nós venhamos a ficar contentes e alegres, porque nós estamos participando do sofrimento de Cristo. Mas só passa por esse processo quem é guiado, direcionado, dirigido pelo Espírito Santo. Porque às vezes Jesus fala: fica, nós saímos. Jesus fala para nós sair, nós fica. Só consegue passar por esse processo, essa moenda, é quando Jesus é direcionado e coloca o seu trono dentro do nosso coração. Falar: agora eu tenho a rédea da sua vida. A rédea da minha vida, do meu coração, da minha alma, da minha mente, tem que estar em Cristo. E não tem como nós colocar os dois pés em duas canoas. Vista e fé. Fazer uma mistura, uma dicotomia. Vista e fé, vista e fé, vista e fé, vista e fé. Entrega, pega de volta, entrega, pega de volta, entrega, pega de volta. Não, entrega. Confia. E o mais ele fará, para que Deus seja glorificado na sua vida. E todas as coisas que é por visão, é para a eternidade, para que Deus venha a ser glorificado na sua vida. Vamos estar colocando de pé. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso. Pai, a Tua palavra é poderosa, Senhor, para destruir fortaleza na nossa mente, Senhor. A Tua palavra diz que havia, Papai querido, fortaleza que não deixava a Tua palavra adentrar dentro da nossa alma, Senhor. Mas através da Sua poderosa palavra, que é poderosa em Deus para destruir essas fortalezas, Senhor. A partir de hoje, Papai querido, eu profetizo que nós sejamos circuncidados dentro do nosso coração, para que nós possamos compreender e entender a Tua vontade, o Teu querer, para que nós possamos viver por visão que vem da Tua parte, Senhor. Porque o Senhor já escreveu, Papai querido, o nosso caminhar, num livro poderoso, Papai querido. Mas então, Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos submeter a Tua vontade, o Teu querer, aquilo que o Senhor sonhou, Papai querido, na eternidade, para a minha vida, para a vida dos Teus filhos. Porque aquilo que não se vê é para a Tua eternidade, Senhor. É fazendo com que nós venhamos a se tornar a imagem do Teu Filho Jesus Cristo.
é fazendo com que nós venhamos a renovar a nossa mente, para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade que é sua, Senhor. Que ainda, papai querido, que nós não estejamos, ó Pai querido, contentes, mas nós estamos alegres porque nós temos o Teu Espírito Santo no nosso coração. O Teu Espírito Santo habita no nosso coração, meu Senhor da glória. E ainda que nós sejamos, ó Pai querido, contristados com tribulações, ó Pai, com açoites, meu Senhor da glória, com espinhos, ó Pai, que nós sejamos, ó Pai querido, açoitados espiritualmente, meu Senhor da glória, em nome de Jesus. A Tua palavra diz, o apóstolo Paulo falando, Senhor, meu Deus, que ele tinha as marcas de Cristo, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, nós não temos as marcas literais, Senhor, meu Deus, mas nós temos as marcas espirituais, é essas marcas, ó Pai querido, que nós vamos adentrar dentro do céu, ó Pai querido, nos seus altos céus e mostrar, nós temos a marca de Cristo, alabadagash, medecamadagash, iribadagadash. Ah, meu Senhor da glória, essas marcas que o Teu povo vai mostrar, Senhor, que nós tivemos tribulações, nós tivemos espinhos, nós tivemos dificuldades, nós tivemos muralhas, meu Deus, mas as marcas, ó Pai querido, é o nosso passaporte para adentrar dentro do Teu trono celestial, Senhor, glorificando, exaltando o Teu santo nome e dizendo só o Senhor é santo, 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 é o Senhor dos exércitos, ó Pai. Obrigado, Senhor, obrigado por tão grande salvação, Senhor, meu Deus. Obrigado, nós não temos palavras, ó Pai, para agradecer a Tua vontade, o Teu querer e aquilo que o Senhor fez pela humanidade, ó Pai. Obrigado, obrigado e obrigado, Senhor. As palmas louvam ao Senhor.